E olha, ainda na política, o brasileiro João Paulo Araújo, que vive na Eslováquia, desmentiu a fala do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, em entrevista à Record TV. Na conversa que foi ao ar no programa Domingo Espetacular, o político disse que ajudou um grupo de jogadores de futebol acolhidos pela família de João. A história dos 5 atletas tomou repercussão no Brasil depois de ser contada pelo jornal O Globo há 2 semanas. Eles atuavam em um clube pequeno da Ucrânia e passaram por momentos de tensão enquanto se deslocavam pelo país para tentar escapar, é claro, da guerra. Nos stories, João Paulo diz que é mentira que Mamãe Falei ajudou os jogadores. A ajuda, entre aspas, segundo ele, foi uma entrevista que eles gravaram na casa, mas que não contribuiu para a solução do caso. Em um vídeo, o próprio João conta melhor essa história, a gente acompanha agora. Ontem ele esteve na Record e ele, justificando um pouco de tudo que aconteceu, ele comentou que auxiliou 5 brasileiros a acharem o caminho de casa e tudo mais. E aí, a partir do momento que ele falou isso, toca a mim, tá? Não tem nenhuma relação com os garotos que estiveram aqui, toca diretamente a mim. Eu que, de certo modo, cuidei um pouco dessa volta deles para casa, conversei com algumas pessoas e tudo mais. E aí eu acho muito importante esclarecer, tá? Primeiro ponto muito importante é o seguinte: o auxílio do Arthur, do MBL ou de qualquer pessoa ligada a eles no retorno dos meninos ou enquanto os meninos estiveram aqui foi 0, tá? Nada, não teve uma janta, não teve um almoço, um café, muito menos passagem, muito nada. Eu preciso deixar isso muito claro logo de cara. Então aí o segundo ponto, e até para deixar muito claro, o único contato que a gente teve com eles foi no momento que eles vieram aqui em casa fazer uma entrevista com os garotos. Os garotos autorizaram, a gente autorizou eles a entrarem aqui. Essa entrevista durou cerca de 20 minutos, mais ou menos. Acabou a entrevista, eles foram embora e foi isso, tá? No outro dia, eu cheguei a entrar em contato com o interlocutor para ver se tinha possibilidade deles auxiliarem na passagem dos garotos. Foi negada essa possibilidade. Eles deram a sugestão de vaquinha. Eu neguei, tá? Decisão minha, deixar isso bem claro. E foi aí, não tive nenhum mais contato com ele. Já saiu até em matérias, o dinheiro veio através de uma doação anônima. Foi um eslovaco que entrou em contato comigo. Ele ficou sabendo da história aqui por notícias da Eslováquia, não por notícias deles. Então nem nessa questão de visibilidade, nada, tá? Não tem nenhuma ligação. Bom, conosco nessa manhã de terça-feira também, comentando as principais notícias do dia, Ricardo Salles. Então, até mesmo o brasileiro que Arthur Duval diz que esteve ajudando na Ucrânia não confirma essa história e assim a imagem do então deputado vai cada vez mais se denegrindo? Pois é, mais um episódio, né, de uma falsidade do MBL, dos seus membros, nesse caso do Mamãe Falei, né? E que deixa claro que essa turma realmente é só marketing, puro marketing. Né? Só que um marketing que, por um descuido, acabou vazando a sua verdadeira faceta. Quer dizer, as pessoas vão à Rússia, vão à Ucrânia, visitam o território, passa pela Eslováquia, encontra jogadores, não faz nada pelos jogadores, absolutamente nada. Apenas grava um vídeo para si próprio, para se beneficiar midiaticamente da situação dos jogadores e sai dali dizendo que ajudou os jogadores, etc. Felizmente temos esse senhor para vir a público e dizer que pelos jogadores e pela aquela situação não fizeram nada, absolutamente nada. Aliás, não é demais lembrar que a tal da doação que eles disseram que fizeram com o recurso arrecadado foi doada depois da viagem e para uma entidade brasileira, ou seja, não precisava nem ter ido à Ucrânia para fazer doação nenhuma. A doação foi feita aqui. Foi para a Ucrânia dizendo que ia ajudar. O senhor já disse que não ajudou. E ainda por cima, aquele comentário vergonhoso, né, dizendo que as mulheres são fáceis porque são pobres. Além das outras colocações bastante vergonhosas. Eu tenho certeza que o Arthur Duval deve ser cassado na Assembleia Legislativa, porque não há outra hipótese de como enquadrar uma barbaridade como essa que nós vimos. No caso aqui da Assembleia Legislativa, Cristina Grêmio, as deputadas estão criticando porque foi escolhido um deputado para relatar esse processo. Mas, de qualquer forma, essa viagem que ele fez para o leste europeu foi trágica, né?
trágica. Deixa eu até fazer um comentário sobre o início da tua fala, que eu acho isso importante. Essa história das deputadas de São Paulo, uma parte delas agora fazer um escândalo, porque um deputado homem foi escolhido para analisar o caso, não tem nada a ver. Isso é discurso feminista radical. A gente viu a quantidade de homens idôneos, homens conhecidos, homens anônimos, homens honestos, homens respeitosos, que ficou indignado com essa fala de Arthur Duval. Então, qual é o problema de ter um homem presidindo uma comissão que vai analisar a postura dele? Não vejo problema nenhum. Vamos deixar esse discurso feminista de lado. A indignação em relação à fala, aquela fala inicial que vazou, é de todo mundo. Só coaduna com aquela fala dele os integrantes mais próximos do MBL ali por questões de amizade, ou quem pensa exatamente como o deputado Arthur Duval, ainda que não revele publicamente. Em relação ao que foi dito por esse brasileiro na Eslováquia, se não me engano, né? Agora estou na dúvida, mas Eslováquia, que ele diz que não houve ajuda por parte do deputado Arthur Duval para tirar aqueles 5 jogadores de lá, e traz toda a história à tona. Veja, era uma história que a gente jamais conheceria. Esse brasileiro teria atendido os compatriotas ali, jogadores de futebol ou não, de qualquer forma, estando ao alcance dele, porque quem faz isso faz por solidariedade, por altruísmo, por humanidade. Faria com ucranianos, faria com russos, provavelmente, porque, pelo que eu avaliando de fora, que sem conhecer, é do caráter da pessoa, vou ajudar a fazer o bem sem olhar a quem. Ao contrário do que aparenta ter sido o propósito dessa viagem do deputado Arthur Duval, porque claramente ele estava lá para se promover através de supostas ações humanitárias. Então ele tentou pegar carona ali numa história, mas veja como a mentira tem perna curta. É o que eu sempre digo, a verdade aparece, ainda que tardiamente. Ele foi inventar uma história da ida para a Ucrânia, se desmentiu pelo próprio áudio. Ele foi inventar uma história de que ajudou brasileiros a sair da Ucrânia, foi desmentido aí por quem efetivamente tinha dado alguma acolhida a esses brasileiros. Ele foi inventar, ele e Renan Santos, né, que estava com ele, foram inventar que o dinheiro da vaquinha online que eles fizeram do Pix, né, aqueles mais de 200 mil que eles arrecadaram para supostamente ajudar refugiados, foi doado efetivamente para refugiados. Aí sai uma prestação de contas preliminar mostrando que a maior parte daquele dinheiro foi para a representação ucraniano-brasileira que fica aqui no Paraná, onde há a maior comunidade de ucranianos, de imigrantes ucranianos no Brasil, e foi doada depois. Então, quer dizer, na verdade, eles doaram dinheiro para uma entidade que ajuda refugiados ucranianos que pode vir a ajudar refugiados ucranianos que venham a chegar ao Paraná para ficar aqui como asilo político, digamos assim, porque os imigrantes que já estão no Paraná já estão há 2, 3, 4 gerações até. A imigração aqui é antiga, tem cidade com mais de 70% da população de origem ucraniana, que até hoje fala ucraniano, as crianças aprendem na escola em ucraniano e português. Então, isso não precisaria de ajuda humanitária, essa entidade. Ela provavelmente vai usar esse dinheiro para acolher quem chegar da Ucrânia a partir de agora, se é que vão conseguir vir mesmo. Uma mentirada atrás da outra. Eu não vejo o futuro político para o Arthur Duval, falava desde o primeiro dia. Acho que a única saída para ele é a renúncia, mas isso teria que ter sido anunciado lá na Ucrânia, antes dele embarcar de volta. Quando ele vem disposto a tentar manter o mandato, aí pede desculpa, se faz de coitadinho, não foi doloso, enfim, todas essas tentativas que ele e o MBL fazem agora para tentar amenizar a situação política dele, vai ficando cada dia pior, porque se ele renunciar agora, fica claro que ele não está querendo perder os direitos políticos, o que ele perderia se fosse cassado além do mandato. E se ele continuar até o fim, aí sim que não vai ter chance de voltar nem daqui 8 anos, porque ninguém vai esquecer isso que aconteceu. E, Salles, esse é o pré-candidato que se dizia capaz de governar São Paulo com essa postura. E por que ele se preocupa? Diz que quer ser julgado de forma justa, que a cassação do mandato seria demais. Qual é essa preocupação em perder o mandato, as consequências disso? Ele acha que daqui a pouco a história pode se abafar e aí então ele voltar à vida política? Olha, acho que ele vai ter um julgamento justo. Como a Cristina disse, o fato do relator ser homem não tem problema nenhum. Aliás, eu conheço o deputado delegado Olim, que deve ser o relator do caso, e é um deputado que é delegado de polícia, portanto conhece o devido processo legal, tem a exata noção da aplicação da lei. Não tem a menor dúvida que o deputado Olim vai fazer um bom trabalho à frente dessa relatoria. O que eu acho, antevendo, é que é inexorável, é inafastável a hipótese dele ser cassado,
porque se há algo que depõe contra a dignidade da política, dos deputados estaduais, de todos aqueles que estão se mobilizando em prol da ajuda à Ucrânia, é você ver um caso absolutamente claro como esse, de falsidade, de posição. Ele foi para lá dizendo que ia ajudar, não ajudou ninguém, está aí o depoimento que nós assistimos provando que ele não ajudou ninguém, nem o recurso foi utilizado lá, esse recurso só foi utilizado quando ele já estava de volta aqui para uma entidade brasileira, ou seja, as doações daqueles que confiaram foram feitas para pagar a viagem, e a viagem foi aquilo que nós vimos, sentados na frente de um bar com um monte de garrafa de reciclagem do bar, dizendo que aquilo era para fazer coquetel molotov, mas é um absurdo, beira a infantilidade esse tipo de afirmação. Isso sem dizer na vergonhosa, né, afirmação de que as mulheres são fáceis porque são pobres. Não vejo saída para o processo que não seja uma inexorável decisão em torno da cassação.